Boa noite a todos, estamos começando. Como eu prometi para vocês, eu vou fazer uma gravação aqui referente ao exemplo de primeira prova que eu deixei para vocês. Nós vamos fazer a primeira prova dia 29, como eu já disse, porque vai ficar já apertado, já está com o calendário apertado, né? É um exemplo de primeira prova, vocês vão verificar que não tem nada muito de complicado. Quero desejar a vocês todos, né, um feliz 2022, de muita saúde e sucesso. E vamos lá. Aqueles que tiverem alguma dúvida a mais daquilo que eu vou falar aqui para vocês, vocês podem entrar em contato ou por WhatsApp. Eu vou, terminando essa aula, eu vou disponibilizar no AVA para todos vocês, tá bom? Veja, no primeiro exercício diz o seguinte. Deixa eu passar aqui na resolução, desculpe. Diz o seguinte: o óxido de nitrogênio reage com hidrogênio de acordo com a seguinte reação: 2NO mais 2 hidrogênio, constante de velocidade K, gerando nitrogênio mais 2 mols de água. Determina a lei de velocidade para a reação entre o óxido de nitrogênio e o hidrogênio, considerando o seguinte mecanismo reacional. Está aqui as duas reações: a primeira etapa é lenta, a segunda etapa é etapa rápida. E aí ele pede para justificar a sua resposta através de seus cálculos. Vamos fazer esse primeiro exercício. A primeira coisa a ser feita, esses números aqui, assim como esses, são números de referente à correção, envolve aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é reescrever, né, as etapas, a lenta e rápida, a reação global. E veja bem, essa primeira parte aqui que eu estou colocando para vocês é para mostrar que a velocidade da reação global, que é esta aqui, né, ela pode ser reescrita por meio das velocidades de consumo dos reagentes e de formação dos produtos, através dos valores ou do inverso dos valores dos coeficientes estequiométricos. Vai ser negativo para reagente e positivo para produto. Então veja, vai ser igual a menos 1/2 da derivada do NO por dt, que é a velocidade de consumo do NO, menos 1/2 da velocidade de consumo de hidrogênio, mais 1, que é a velocidade de formação do N2. Toda vez que você tiver o coeficiente estequiométrico 1, a velocidade global ela vai ser igual à velocidade de formação ou de consumo, né? Aqui no caso é de formação, e mais 1/2 da velocidade de formação do hidrogênio. Como que a gente faz isso? A gente precisa estabelecer uma lei de velocidade para alguns produtos. E você olha primeiramente o produto na reação global. Você tem nitrogênio e água. Vamos escolher primeiro o nitrogênio e depois eu vou fazer para quem pudesse escolher a água. Bom, então eu escolhi nitrogênio. Escolhi nitrogênio, eu vou para as etapas e vou ver onde tem nitrogênio. Só tem na etapa 1. Então você vai escrever a lei de velocidade. E a lei de velocidade é definida pela constante da velocidade da reação vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Por que elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos? Porque são consideradas reações elementares. Então está aqui V é igual a K1 vezes a concentração do NO elevado ao quadrado vezes hidrogênio. NO elevado ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico 2. E o hidrogênio elevado a 1 porque tem 1 aqui na frente. Perceba o seguinte, essa lei de velocidade ela não depende da concentração do reagente intermediário ou do intermediário formado. Não é reagente, me perdoe, do intermediário formado. Veja que aqui o intermediário é a espécie que não se encontra na reação global. Então você tem H2O2 aqui, H2O2, são espécies que são geradas e são consumidas. Essa é uma lei de velocidade que poderia ser utilizada para representar esse mecanismo. E se vocês lembrarem bem, eu falei que em alguns casos, a lei de velocidade de uma reação pode ser definida pela etapa mais lenta. E nós definimos uma lei de velocidade olhando somente a etapa mais lenta. Depois, vamos supor que uma pessoa tenha escolhido trabalhar com a água. A água só tem aqui na reação 2. Então veja, a velocidade da reação vai ser água
vai depender da constante de equilíbrio K2 pela concentração dos reagentes, H2O2 e hidrogênio. Veja que H2O2 é um intermediário. Veja, intermediário não pode estar numa lei de velocidade, porque ele é consumido, é gerado e consumido. Então, nessa situação, para quem escolheu água e chegou nessa equação, precisamos continuar um pouco a resolução. E aí a gente vai ter que trabalhar com a lei do estado estacionário. A lei do estado estacionário considera o seguinte: toda vez que você forma um intermediário, ele é gerado e consumido, ou seja, a velocidade dele não se consegue determinar. Então a variação de velocidade dele é nula. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar uma velocidade também para o intermediário, olhando as duas reações onde tem intermediário. Aqui em que ele está sendo formado e na segunda que está sendo consumido. Então veja, na primeira ele está sendo formado. Então vai ser K1, desculpa, deixa eu subir um pouquinho aqui. Vai ser K1, aqui K1, K1 vezes a concentração de N2 ao quadrado, NO por causa do 2 aqui, por isso que está aqui ao quadrado, vezes a concentração de hidrogênio. Depois a de baixo ele está sendo consumido, não está sendo formado como na primeira, consumido. Então por isso que é menos K2, que aqui é a constante K2, concentração do H2O2 pela concentração de hidrogênio, e isso é igual a zero. Pois bem, igualando isso aqui igual a zero, eu vou pegar todo esse K2H2O2 e colocar pelo lado direito. Vou pegar esse K2, dividir aqui, passar dividindo K1. E perceba, eu isolei o H2O2H2, a concentração do peróxido de hidrogênio pela concentração de hidrogênio. Então, essa expressão aqui eu vou substituir aqui, nessa expressão. Então, vai ficar K2 vezes K1 dividido por K2, concentração de NO2 ao quadrado, H2. Vou cortar K2 com K2, vai ficar K1, concentração de NO elevado ao quadrado, e a concentração de hidrogênio. Perceba que essa lei de velocidade é a mesma que a gente obteve para a equação 1. Então, a lei de velocidade é essa. Aí ele pergunta na equação, a resposta é essa. Ou um ou outro. Segundo, experimentos realizados revelaram que a lei de velocidade da reação acima é definida como V é igual a K vezes a concentração do NO pela concentração de hidrogênio. O mecanismo acima proposto pode ser aceito para explicar a reação? Essa reação, né, que nós acabamos de falar. Veja o seguinte. A lei de velocidade experimental é essa. V é igual a K NO, a concentração de NO pela concentração de hidrogênio. Enquanto a lei de velocidade calculada é K1 NO2 pela concentração de hidrogênio. Veja que são diferentes. Se a lei de velocidade calculada é diferente da lei de velocidade experimental, não é possível nós utilizarmos este mecanismo para explicar a reação global. Somente quando a lei de velocidade experimental for igual, que não é o caso, quando ela for igual, aí sim é possível explicar. E mesmo podendo explicar, não significa que a reação aconteça nesta forma. Para poder acontecer dessa forma, é necessário que nós determinemos a presença e geração do intermediário nessa reação. E aí a determinação é feita experimentalmente. No segundo processo, o segundo exercício, a segunda questão, é uma questão que nós buscamos determinar a ordem da reação, a constante de velocidade da reação e depois a velocidade da reação. Veja. Os seguintes dados cinéticos foram obtidos para a reação 2ICl mais hidrogênio gerando iodo e 2 ácido clorídrico. Qual o valor da constante de velocidade para a reação entre o ICl e o hidrogênio? Justifica a resposta. E depois, qual seria a velocidade inicial da reação para o último experimento? S valor de W. Veja, como que a gente faz isso? Veja, primeira coisa é a gente montar a equação que já está escrita aqui em cima. Vamos montar ela aqui, está montada.
E nós vamos, então, trabalhar com um sistema. Vamos montar dois sistemas. Vamos montar sistema para a concentração do ICL quando está constante e vamos montar a concentração do hidrogênio quando está constante. Quando a concentração do ICL está constante, a gente faz o seguinte. Percebam, vou montar para o sistema quando a concentração de ICL está constante. De qualquer maneira, para eu montar o sistema eu tenho que ter equação. A equação dessa reação química é a lei de velocidade, que é K, ou seja, tem uma constante aqui, né? K. E vai ser K vezes a concentração do ICL vezes X pela concentração de 2 por Y. Aí você vai falar, professor, por que o ICL você não colocou ao quadrado e por que o hidrogênio você não colocou 1? Porque essa reação não é elementar. Não é elementar. Ah, mas você não falou nada nesse exercício que era elementar. Aqui, quando nós definimos um mecanismo reacional, é pressuposto que essas reações, essas etapas são reações elementares. Aqui embaixo, se eu não falar que essa reação é elementar, ela não é elementar. Então eu não posso definir as ordens de reação em função das constantes, as ordens das reações em função das constantes estequiométricas ou dos valores estequiométricos. Bem, então nós precisamos determinar. Vamos determinar então para a concentração do ICL constante. Montar esse sistema. O que nós vamos fazer? Veja, a equação é essa. Velocidade igual a constante de equilíbrio. Velocidade vezes constante de velocidade, concentração de ICL elevado a x e concentração de hidrogênio elevado a y. Vamos olhar a consideração aqui do ICL constante. Onde que é constante? Aqui, ó, 6 e 6. Então, nós vamos pegar os valores dessa segunda e terceira linha. Então, veja, a equação 1 que a gente vai montar. Pega a primeira linha. Velocidade 14,8 vezes 10 a menos 7. 14,8 vezes 10 a menos 7. Igual a K, que a gente quer determinar, vezes a concentração do ICL, está aqui, olha, 6 elevado a x, vezes 3 elevado a y. Por que 3? Porque 3 é a concentração de hidrogênio. Vou montar a segunda equação, a terceira linha. 44 vezes 10 a menos 7, igual a K, vezes a concentração de 6 elevado a x, 6 aqui, vezes 9 elevado a y. 9 que é a segunda linha. Beleza? Bem, o que nós vamos fazer? Perceba aqui, olha aqui, K6 elevado a x é um valor constante nas duas equações. Então, nós vamos isolar esse... Vamos começar a resolver essa equação olhando para a equação 1. Está aqui 14,8 vezes 10 a menos x. K6 elevado a x, 3y. Eu vou isolar isso aqui. Então, vou passar esse 3y dividindo. Vai ficar K6x. Eu vou pegar esse valor todo aqui e vou colocar aqui, ó. Então, eu vou pegar todo esse valor aqui, ó. Todo esse valor aqui e vou colocar aqui. Beleza? É isso que nós vamos fazer. Quando nós fazemos isso, vai ficar 44 vezes 10 a menos 7, que é igual a 14,8 vezes 10 a menos 7, dividido por 3 elevado a y, que é igual a 9 elevado a y. Veja que eu pego 14,8 vezes 10 a menos 7, divido, aí vai ficar 9 dividido por 3 elevado a y, todos eles estão a y. 44 dividido por 14,8 é 3, 9 dividido por 3 é 3. Como que a gente resolve isso aqui? Que número que y precisa ser para que o resultado seja 3? 1. Então, y, que é a ordem de reação em relação ao hidrogênio, é igual a 1. Então, você achou a primeira ordem de reação. Para achar a ordem de reação em relação ao x, nós vamos ter que olhar a concentração de hidrogênio constante. Então, para eu achar a ordem de reação do hidrogênio, eu pego a concentração do ICL constante. Para achar a constante... Desculpe, gente. Para achar a ordem de reação do hidrogênio, eu preciso pegar a concentração do ICL constante. Para achar a ordem de reação do ICL, eu preciso pegar a concentração do hidrogênio constante. A concentração de hidrogênio constante é a primeira e segunda linha. Então, nós vamos trabalhar com a primeira e segunda linha. Veja, a primeira linha, eu vou diminuir um pouquinho para que a gente possa verificar. A primeira linha
3 e 3, 7,4, 10 a menos 7 é a velocidade inicial. Está aqui, ó, 7,4 vezes 10 a menos 7, 3 elevado a x, 3 elevado a y. A segunda linha, 14,8, está aqui, ó, 14,8 vezes 10 a menos 7, k vezes 6 elevado a x, 3 elevado a y. 6 e 3. Muito bem, vamos resolver esse sistema. Deixa eu aumentar aqui. Vamos resolver esse sistema. Vou começar aqui pela primeira equação. 7,4 vezes 10 a menos 7, k vezes 3 elevado a x, 3 elevado a y. Perceba o seguinte, né? Nós temos aqui, olha, o k, 3y e o k, 3y presente em todas as equações. Então, eu vou juntar, deixa só eu apagar uma coisa aqui. Eu vou juntar esse y com esse. Tá vendo? Eu vou juntar esse k, desculpe, esse y, esse k com esse 3 elevado a y. Eu vou isolá-lo, tá vendo? Então eu vou pegar o 3 elevado a x, dividir, passar dividindo o 7,4. E quando eu fizer isso, eu vou pegar esse resultado, né? É até melhor eu fazer o seguinte. Quando eu fizer isso, eu vou pegar. Só um minutinho. Acho melhor eu fazer aqui. Só um minutinho. Eu vou pegar isso aqui, que eu isolei. Veja, eu estou aqui isolando, isolei aqui, então eu vou pegar esse resultado e vou colocar aqui, ó, né? E vou também só apagar aqui para deixar melhor para vocês entenderem. Vou fazer tudo aqui já. Então, novamente, né, estou pegando isso aqui, esse resultado, e eu estou colocando aqui, ó, esse y, o k, na verdade, com o 3 elevado a y, eu estou pegando esse resultado e estou colocando aqui, ó. Beleza? É isso que eu estou fazendo aqui nessa solução. Bem, quando nós fazemos isso, você vai ter aqui 14,8 vezes 10 a menos 7, 6x, 7, aí já vai colocar esse resultado, né? 7,4 vezes 10 a menos 7, dividido por 3x. Eu vou manter os números que estão elevados a x juntos, 7,4 10 a menos 7 eu vou passar dividindo, eu vou ter essa equação, dividindo o numerador pelo denominador, vai ficar 2 em ambos os lados. Que número que eu, ao levar 2, vai ser 2? Somente 1. Então, eu acho a constante, a ordem da reação em relação ao ICL como sendo 1. E a lei de velocidade é essa. Veja, ele não pediu a lei de velocidade, ele pediu para a gente o valor da constante de velocidade. O que a gente vai fazer? Eu pego qualquer uma dessas linhas, eu vou pegar a primeira linha. Veja que a concentração é 3 e a velocidade 7,4 vezes 10 a menos 7. Então, eu vou aqui, olha, 7,4 10 a menos 7, 3. Resolvo essa equação. Perceba que eu vou resolver essa equação. 3 vezes 3 vai dar 9 vezes 10 a menos 6, 7,4 10 a menos 7. A constante da velocidade vai acabar sendo 0,082. Depois, na segunda, ele pergunta o seguinte: qual seria a velocidade inicial desta linha, que é o valor de W? A concentração é 9,4 para ICL, 5,4 para hidrogênio. Então, a gente vem aí nessa equação. A equação é a mesma. O que a gente vai fazer? A gente só vai... A equação é a mesma. V igual a K, a concentração de ICL e a concentração de hidrogênio. Eu vou substituir no valor de K a constante de velocidade, que é 0,08, está aqui. Vezes 9,4 10 a menos 3, que é esse primeiro valor. Está aqui, olha. 9,4. E depois os 5,4 10 a menos 3. Tá?
Ah, mas por que que tá colocando 5 vezes 10 a menos 3? Por causa desse milha aqui, ó. E esse aqui, ó, que é milha também, tá? Ah, então, se é milha, na verdade, então, só um minutinho. Já aqui eu já tirei o milha. Então, só um minutinho. Aqui realmente não tem este M. Porque a gente já... Opa, só um minutinho. Só um minutinho aqui. Deixa eu tirar esse M, porque não tem esse M. Não tem esse M. E esse aqui também não tem esse M. Só um minutinho, deixa eu corrigir aqui. Não tem esse M. Esse aqui também não tem. E não tem. Na verdade, o que tem aqui é quando você multiplica mol por mol, isso aqui vai ser um mol ao quadrado. E aí vai cortar... Deixa eu só... É isso daí. Vai cortar 1 mol. Vai cortar 1 mol só. Por isso que tem o 2 aqui que está sendo cortado. Só um minutinho. Está cortando 1 mol, então eu estou cortando esse 2. Por isso que vai aparecer 1 mol aqui, ó, na lei de velocidade. E deixa eu tirar aqui este mol, que também, esse milimol não existe aqui não. Então aqui, voltando aqui, né, eu substituí aqui o valor, desculpe, aqui no valor do K, vou colocar aqui para vocês verificar. Aqui o 0,082, que é o valor da constante, coloquei aqui no K. O valor da primeira linha, que é 9,410 a menos 3, eu coloquei aqui. Esse 10 a menos 3, 10 a menos 3 é o valor aqui do milho, aqui ó, esse milho, esse eminho. Aqui também tem esse eminho. Nós multiplicamos tudo e achamos o valor de 4,162 vezes 10 a menos 6 mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Esse é o segundo exercício. Né? Veja, nós montamos 2 sistemas, achamos os valores da ordem de reação, achamos o valor da constante de velocidade e depois nós calculamos o valor da velocidade, que é a velocidade dessa última linha, usando esses 2 valores. No terceiro exercício, nós temos um exercício de equilíbrio químico. Veja bem, em um determinado momento da reação, nitrogênio mais hidrogênio, gerando amônia, foi realizada uma análise que revelou uma composição de nitrogênio, essa concentração, 0,417, 0,524 de hidrogênio e 0,122 de amônia, a 800 Kelvin. Sabendo que nessa temperatura o equilíbrio em mol por litro, que é Kc, é 0,278, responda. O sistema está em equilíbrio no momento em que foi realizada a análise? Justifique a sua resposta. E o segundo, se a resposta for negativa, então qual a direção a reação se deslocaria para atingir o equilíbrio? Justifique sua resposta. Olha só, gente. Primeira coisa, monte a equação do equilíbrio. O equilíbrio químico é definido pela concentração dos reagentes pelos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então você tem NH3 elevado ao quadrado, está aqui. Você tem o nitrogênio, né? Veja que você tem o nitrogênio que não está elevado ao quadrado, está elevado a 1, porque aqui só tem 1. E você tem hidrogênio elevado ao cubo, por causa do hidrogênio, do número 3 aqui, do coeficiente estequiométrico do hidrogênio. E esse valor já falou, é 0,278. Num determinado momento foi feita uma análise e se deu a concentração de todos os 3 componentes, 3 substâncias. Então, o que nós precisamos determinar é o quociente da reação, é o Q, que tem a mesma fórmula. E aí nós vamos colocar os valores de cada um desses 3 que foram informados. 0,122 para amônia, está aqui. 0,417 para o nitrogênio. E 0,524 para o hidrogênio elevado ao cubo. O 0,122 elevado ao quadrado por causa do coeficiente estequiométrico.
Resolvendo isso, você vai obter o número 0,248, que é menor que 278. Então, a primeira coisa é o seguinte. O sistema está em equilíbrio? Não, não está em equilíbrio. Por quê? Porque o Q, que é o quociente da reação, é menor do que o K, que é o quociente de equilíbrio. Segundo, como a resposta é negativa, ou seja, não está em equilíbrio, qual que é a direção da reação? Veja que o Q é menor do que o K. Sendo menor, significa que o sistema reacional tem uma proporção que ainda tem mais reagente para ser consumido. À medida que ele for sendo consumido, vai gerar mais produto. Então a reação vai se deslocar para a formação de produto. Se fosse ao contrário, o Q fosse maior do que o K, eu teria mais produto que deveria ter. Aí a reação ela se deslocaria para a formação de reagente. Não é o caso aqui. Aqui nós temos a maior formação de produto até atingir o equilíbrio. Na quarta questão, a gente pede o seguinte: calcule o valor do pH e do pOH da solução de etilamina. Etilamina é uma base fraca, 0,5 mol por litro a 25 graus Celsius. E ele dá o valor da constante de equilíbrio da base, que é 6,5 vezes 10 a menos 4. Primeira coisa a ser feita, fazer a reação da base com a água. Se fosse um ácido, você pegaria o ácido e faz com a água. Aqui a base, com a água, uma base tem a capacidade de abstrair um próton da água, de tirar um hidrogênio, gerando uma espécie catiônica no caso da base. Bem, se fosse um ácido, ele tem tendência a perder um próton. Essa é a equação. Formou a equação, ela está balanceada. Você pode ver que ela está totalmente balanceada. Vamos então montar aqui o valor a expressão da constante de equilíbrio da base. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes menos a água, porque a atividade da água é 1. O detalhe muito importante dessa equação é que aqui a concentração da etilamina é que sobrou. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos fazer uma informação aqui no terceiro passo. A concentração da etilamina inicial, que é esse 0,5 mol, ela é igual à concentração da etilamina que sobrou mais a concentração da etilamina que reagiu. Essa concentração da etilamina que reagiu é importante nós sabermos o seguinte. Veja, quando a etilamina reage, ela gera 1 mol de etilamônio mais 1 mol de OH-. Então, eu posso substituir aqui na concentração da etilamina que reagiu a concentração do OH-, porque 1 mol que reage gera 1 mol de OH-. Então, por isso que aí eu vou pegar essa concentração do OH- e passar aqui do lado esquerdo e ela ficar negativo. Para quê? Para isolar a concentração da etilamina que sobrou e colocar aqui o valor. É o que nós fizemos. Depois, olhando para a equação, a concentração do etilamônio, veja, 1 mol da etilamina que reage gera 1 mol de etilamônio e 1 mol de OH-. Então, a concentração de etilamônio e de OH- é igual. Por isso que eu posso substituir a concentração de etilamônio pela concentração de OH-. Por isso que fica OH- elevado ao quadrado. Veja que eu substituí a concentração inicial por 0,5 e aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o denominador, passar aqui multiplicando 6,5 vezes 10 a menos 4, então vai fazer a distributiva. 6,5 vai multiplicar 0,5 e também o OH-. Por isso que está aqui, 6,5 vezes 10 a menos 4 vezes 0,5, entre parênteses, OH-. Você faz a distributiva aqui, ou seja, multiplicar por esse e multiplicar por esse. À medida em que você multiplica os dois, você vai ter essa expressão. Nós vamos pegar todos esses dois e passar para o lado direito. Então, aqui que é positivo vai ficar negativo, aqui que é negativo vai ficar positivo. Tá aqui, positivo, negativo. É uma equação do segundo grau. Vamos montar a equação do segundo grau a resposta. A concentração de OH- vai ser menos 6,5 vezes 10 a menos 4. Veja que aqui é positivo. Na resposta da equação de segundo grau, ela já tem é menos b, né? Já tem um sinal negativo, por isso que aparece esse negativo. Mais ou menos raiz quadrada do b, que é o 6,5 vezes 10 a menos 4, elevado ao quadrado, menos, presta bastante atenção agora, menos, aqui está mais, mas já vou explicar, menos 4 vezes 1 é por causa do número que está aqui na frente do h- ao quadrado,
vezes C, menos 3,25 vezes 10 menos 4. Perceba que menos do 3,25 com V, e se você levar em consideração mais ainda o menos que está aqui na frente, vai ficar mais. Por isso que aqui está aparecendo mais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Bem, multiplicando aqui, fazendo a conta aqui dentro da raiz, você vai obter, e tirando a raiz, você vai obter um valor de 0,03606. Não existe concentração negativa, então não faz sentido você pegar menos 6,5 vezes 10 a menos 4 e menos 0,03606. Então nós vamos pegar menos 6,5 vezes 10 a menos 4 mais 0,03606 dividido por 2. Vai dar essa concentração, 0,017705. Presta atenção que ele não pediu a concentração, ele pediu o pH e o POH. Bem, POH é menos log da concentração de OH menos. Então você vai pegar essa concentração e colocar aqui, ó. Coloca aqui, tira o log, vai dar 1,75. Como a temperatura aqui é 25 graus Celsius, a 25 graus Celsius, POH mais pH é igual a 14. Então eu vou substituir esse 1,75. Veja que eu passei o POH para o lado direito negativo. Substituo o 1,75 aqui. Já está substituído aqui, olha, 14 menos 1,75 vai dar 12,25. Está encontrados os valores, o POH e o pH da solução. Então, primeiro, tome cuidado, monte a equação, monte a constante de equilíbrio, faça essa continha sobre as concentrações iniciais e aquilo que sobrou, monte depois a sua equação de segundo grau, resolva a equação de segundo grau e depois, na última etapa, eu vou colocar aqui como etapa 4, você precisa fazer as continhas do POH e pH. A última questão que eu vou falar aqui para vocês é referente a tampão. Tampão é uma solução, no caso aqui do exercício, é um tampão básico. Então você tem uma base e tem um sal dessa base. Se fosse um tampão ácido, você teria o ácido mais o sal do ácido. Ah, mas por que isso? Porque o tampão ele mantém um controle de um pH, seja com a adição de um ácido ou de uma base. Veja. Um estudante necessita preparar uma solução tampão de metilamina. Metilamina é CH3NH2. E cloreto de metilamônio, que é CH3NH3Cl. Com pH final 8,6. Sabendo que no laboratório uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de metilamônio, qual deve ser a concentração da solução de metilamina para preparar a solução tampão? Então, ele falou o seguinte. Você tem o valor do pH que você quer da solução tampão, você tem a concentração do metilamônio, você quer saber a concentração da metilamina e você tem a concentração da base, da metilamina. Então, veja bem. Primeira coisa, monte a equação da base com a água. Se fosse um ácido, seria do ácido com a água. Metilamina mais água vai gerar aqui o metilamônio mais o H-. Segundo, monte a constante de equilíbrio. Concentração dos produtos, está aqui, pela concentração dos reagentes. A água não entra. Depois, aplique log na equação e separe pelo log o H- da divisão dessas concentrações. Então, log de KB vai ser igual a log de OH- mais log da concentração de CH3NH3 dividido por CH3NH2. Veja, por que você colocou mais e não colocou menos? Porque o OH- está multiplicando. Se você quisesse separar um número, uma concentração que estivesse dividindo, você colocaria menos. Nós poderíamos colocar assim, ó, log da concentração de CH3NH3 mais vezes OH- menos log da concentração de CH3NH2. Mas não faz sentido isso aqui. Estou falando uma propriedade logarítmica. Depois eu vou passar o log de OH- para a esquerda e vou pegar o log de KB para a direita. Eles vão ficar negativos. Está aqui. Ó. Menos log de OH- é POH. Menos log de KB é PKB. E aí nós vamos ter que usar essa equação.
Preste bastante atenção no seguinte, nós não temos o PKB, nós não temos o POH, então vamos ter que achar. O PKB está aqui, ó, veja, ele deu o KB. PKB é menos log de KB, então é menos log de 3,6 10 a menos 4. Se nós tirarmos o log de 3,6 vezes 10 a menos 4, isso aqui vai ser igual a PKB igual a 3,44. Ok. Então, eu substituo aqui por 3,44. E o POH? Veja, ele deu o valor do pH para a gente. O valor do pH está aqui, ó, 8,6. Então, como que a gente faz? pH mais POH é igual a 14. pH é 8,6. Quanto que vai ser o pH? Resolve essa continha, 14 menos 8,6 dá 5,4. E você vem e coloca 5,4 aqui. E você vai resolver essa equação. Veja, eu vou separar esse log, veja que é 5,4 menos 3,44, eu passei o 3,44 para a esquerda, ficou negativo, igual a log 0,25. Perceba que está menos, por quê? 0,25 dividido por CH3 e NH2. 1,96, eu acho o log do 0,25. O resultado dessa conta vai se somar ao valor de 0,602, está aqui, igual a menos log de CH3 e NH2. Nós vamos ter que resolver essa equação agora. Para resolver essa equação, a gente tem que lembrar o que é um logaritmo. Logaritmo de A na base B é igual a C. Como que resolve isso? A, que está aqui, vai ser igual a B, que é a base, elevado a C. Esse é o resultado do logaritmo. Quem que é a base aqui no caso do CH3 e NH2, o log de CH3 e NH2? É 10. Base decimal. Nós vamos pegar esse menos, passa para esse lado, está aqui. E a gente vai usar agora esse resultado para resolver o nosso exercício. Eu vou pegar o A, é a concentração do CH3 e NH2, está aqui. A base é o 10, está aqui. E o C é o valor, menos 2,562. Você vai chegar na sua calculadora, digita 10, que coloca o chapéuzinho, que é o acento circunflexo, e depois você coloca o menos que está entre parênteses da sua calculadora, não é o menos de operação, é o menos que você vai ver que tem um menos que está entre parênteses, é esse. E aí você digita 2,562 e aperta igual. Você vai obter esse resultado, 2,74 vezes 10 a menos 3. Então, 2,74 10 a menos 3 é a concentração de metilamônio que nós precisamos usar para fazer essa solução tampão. Ah, mas e se eu poderia perguntar, por exemplo, qual que é a massa? Veja, se você achou a concentração, eu poderia perguntar a massa. Ah, mas por quê? Porque concentração, veja bem, vou escrever aqui, olha. Concentração é igual a massa dividido massa, aliás, vou ter até massa, concentração é igual a massa dividido dividido pela massa molar vezes o volume. Então, veja bem, gente. Eu poderia... Você tem a concentração, não tem? Você calculou a concentração. Eu poderia perguntar, em vez de pedir a concentração, eu poderia pedir para você qual que é a massa que você precisa pesar. Em vez de pedir a concentração, eu poderia, qual que é a massa de metilamônio? Metilamina, que você precisa pesar. Daria a massa molar, daria alguma informação sobre o volume da solução que você vai preparar e você continuaria aqui, depois desse resultado, colocaria esse resultado 2,7410 a menos 3 aqui, pegaria a massa molar do metilamônio, o volume que eu teria que informar, você acharia a massa. Tá? Então, não é mais diferente do que isso e aquilo que você faz no laboratório. Então, veja, esses são os 5 exemplos, ou essa prova que eu passei aqui para vocês. Eu vou colocar aqui no AVA. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês ficam à vontade, pode mandar o WhatsApp para mim, tá bom?
Abraço para todo mundo aí.